estamos de volta com o nosso debate, hoje falando sobre as escolas militares. Eu continuo com o vereador Amaury Silva, do PSC, o Vitor Grampa, que é presidente da Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação da OAB, e o advogado e professor especialista em Educação e Docência do Ensino Superior, o Diego Pureza. Bom, a gente falava sobre essa questão de investimentos no bloco anterior. O Colégio Militar, ele acaba sendo uma saída viável economicamente falando? Por favor, vereador. Bom, o número que você apresentou aí, né, a gente verifica o investimento maior no Colégio Militar, né? Eu estava falando agora com o Vitor, que a gente estava até conversando um pouquinho a respeito disso daí. A viabilidade é a necessidade de investimento e realmente a gente tem que ter investimento na educação. Se a gente quer resultado, temos que fazer investimento. Então, a viabilidade, sim, né, é onde que estava até comentando, onde se você coloca investimento que se possa gerir estudos, possa gerir recurso para aquela escola, propiciando certas demandas para aquela escola. Mas você precisa, dentro desse contexto, a disciplina para que se tenha o quê? A própria comunidade, o próprio aluno cuide daqueles recursos também. Que muitas vezes o que a gente vê, leva-se recursos onde são deteriorados, são estragados pelo próprio sistema. Uma coisa é assim, você colocar lá o diretor, que nem, não tirando, né, Vitor, até essa situação da gente falar a disciplina. Lógico, o diretor consegue gerir a disciplina, um professor, só que ele tem que ter um amparo. E aonde que a gente está buscar esse amparo? E muitas vezes, que nem o Diego falou agora há pouco, se leva o exemplo, muitas vezes, daquela situação de estar ali dentro. Então, hoje, o que você tem hoje? Qual o exemplo que você tem na comunidade que você vai estar? O herói ali é o bandido, o cara que xinga o professor, o cara que distrata, que faz as coisas. A gente tem que reverter isso daí, trazer outro exemplo para que seja seguido. E falo para você, isso daí, muitas vezes vamos chamar assim, o vai de embalo, né? Então eu estou aqui, eu estou indo de embalo. E a hora que você tem uma estrutura familiar, a hora que você pega alguma coisa e tem exemplos bons, você vai trazer esse aluno novamente para a escola e vai gerir. Que nem eu falei naquele outro bloco da situação de 4 alunos que transformavam um colégio. Transformava 2 salas de aula em terrorismo, né? O professor não conseguia dar aula em 2 salas de aula por causa de 4 alunos. Onde que você tem que ter gerenciamento para você, e autoridade, né? Infelizmente, é que nem o diretor falou, eu não consigo tirar. O que eu vou fazer? O diretor tem que ter autoridade de chegar e falar, ó, não cabe aqui, estou transferindo para outro lugar. E aí? Chamar a responsabilidade dos pais? Conselho tutelar, nós temos aí conselho tutelar para quê? Então tem que chamar e trazer realmente, e trazer isso daí e voltar à disciplina. Então dá para se gerir, como o Vitor está falando, dá. Só que a gente tem que retomar isso daí novamente. E uma forma onde que não, né, se está se enxergando hoje é isso daí, trazendo uma administração militar. Que é lógico, tem que ter a autoridade do diretor, tem que ter recursos movimentados para isso, onde se diz a diferenciação disso daí, né? De quanto que você falou de investimento de um aluno? 6 mil nos colégios públicos e 19 mil por aluno. Então, é uma grande diferença. E acho que a gente tem que trazer esses recursos realmente para a educação e fazer gerir. Valorizando o professor, com certeza, valorizando o diretor, colocando segurança adequada dentro de um colégio. Né, que muitas vezes, que nem nós mesmos da Guarda Civil, num tempo que estávamos na frente do colégio, é lógico, a gente não vai intervir naquela situação ali de dentro do colégio, de aluno tal, com outras coisas que existe a direção, existe a autoridade. Mas normalmente, se tivesse um desacato ao funcionário, uma falta de respeito, um pai, que nem a gente estava comentando aqui, dentro ali que você tem que gerir, muitas vezes eu tive na escola que você tem que trazer o pai de um aluno, outro aluno, para você estar ali para conversar, para, como se diz, mediar essa situação. Então é muito importante, né? Diego.
Eu creio que esse assunto ele não pode ser observado apenas do prisma econômico. É um assunto complexo que ele envolve economia, envolve educação, envolve segurança pública, mas os números mostram o seguinte: apesar de um aluno custar mais do triplo de um aluno de uma escola pública comum, veja, só o fato de haver esse investimento em alguns estados, nós já partimos do pressuposto do fracasso do Estado na educação. O Estado fracassou e implementou a militarização das escolas como o último suspiro. Infelizmente deu certo. O que nós colhemos de frutos de outros estados é que funcionou. E o grande problema é quando nós começamos a nos questionar quanto custa uma educação de qualidade. O problema de um país que começa a fechar a torneira do investimento da educação, ele não vai colher frutos bons. Então, parte daí, a questão econômica dos males o menor. Segundo ponto, é importante destacar que até para a questão da gestão da polícia na escola, não há nem a perda do efetivo da polícia militar. Não vamos tirar policiais das ruas para colocar nas escolas. Todos os estados que vêm aplicando essa ideia, o que eles fazem? Eles convidam policiais oficiais da reserva, apresentam uma formação prévia específica para a administração de escolas, então eles já começam os seus trabalhos capacitados do ponto de vista técnico, administrativo, e não há. Agora, talvez uma solução intermediária, até para fazer um meio de campo aqui, seria uma gestão militarizada das escolas públicas em caráter temporário. Às vezes nós militarizamos uma escola pública por 5 anos. Funcionou, a polícia militar vai deixar o legado. Porque, de fato, um diretor de uma escola pública, ele tem autoridade na teoria, mas na prática nós sabemos que não funciona. Não é assim que a banda toca nas escolas públicas. Já nas escolas militarizadas, funciona em termos de pontuação, os alunos eles acabam se destacando, a educação funciona, prevenção da criminalidade. Então, em que pese vários pontos de vista de receio do projeto, a prática só não tem revelado bons frutos. Vitor, na sua opinião, qual que é o grande prejuízo, né, de uma escola militarizada para o aprendizado? Eu havia só falado 3 pontos. Um era da falsa oposição entre o diretor ter autoridade, não ter autoridade e o policial ter autoridade. Eu insisto nisso, eu acho que dá para se manter. O outro ponto era o currículo, que fala o que a gente está deixando de ensinar nessas escolas em termos de valores civis, o que é uma coisa extremamente importante. Então, a formação de um militar, ela é diferente da formação de um civil. E quando você tenta colocar a disciplina, ainda que seja militar, isso impacta o currículo de algumas formas. Então, por exemplo, você tem ali em Goiás algumas regras relativas à forma como o cabelo deve estar organizado. Não é possível que haja cores vivas nos cabelos. Isso faz parte da subjetividade daquele aluno, né? Isso faz sentido dentro de uma organização militar na qual eu não estou pensando na individualidade, porque eu não penso no indivíduo, eu penso em uma formação de coletividade, quando eu estou organizando um expediente militar. Essas coisas todas podem prejudicar a formação de um cidadão, porque o cidadão ele deve ser formado coletivo e individualmente. A forma como eu formo esse sujeito é diferente. O cabelo dele, pouco importa o cabelo dele numa democracia, quando a gente tem liberdades civis garantidas, isso não vai impactar na qualidade da minha educação. Justamente o contrário. Eu posso, a partir das diferenças, trabalhar cidadãos críticos. Isso para mim é um impacto muito, muito complicado. E o segundo ponto que você comentou antes, que eu acho que é importante a gente retomar, é o medo enquanto fator na educação. O medo ele não serve para educar. O medo não tem nenhuma espécie de serventia, porque ele funciona enquanto eu tenho o poder sobre a pessoa. Mas quando essa pessoa está fora do cenário de submissão ao poder, ela não tem, muitas vezes, internalizado esses valores ou o juízo crítico e ético da realidade, da necessidade daquele valor. Então, quando eu tenho policiais armados dentro de uma escola, eu consigo submeter as pessoas a um determinado expediente de poder. Mas eu estou formando eticamente esse cidadão para que ele, por conta própria, possa entender esses valores e agir a partir desses valores em sociedade? Muitas vezes não. Então eu consigo isso em um espaço civil, amplo, democrático de debate. Então, esses são para mim os principais problemas da organização. A gente precisa de mais parcerias da gestão civil das escolas,
com as outras instâncias do Estado. A gente precisa de mais investimento nas escolas, formação da carreira docente de qualidade e investimento nos salários na carreira desses professores. A gente precisa de uma escola que seja efetivamente destinada a uma gestão democrática, que esteja empenhada nessa gestão democrática e na gestão da diversidade enquanto um fator de promoção da educação. E eu acredito que assim a gente consegue caminhar no sentido do que a Constituição estabeleceu para a nossa educação. Então, assim, ao invés de, não, vamos desistir desse modelo porque ele não deu certo, vamos parar antes e repensar. A gente está aplicando corretamente esse modelo? Então, quer dizer, as escolas têm os investimentos que precisam, as escolas têm profissionais remunerados adequadamente, as escolas têm estrutura e, apesar disso, a educação gerida pela sociedade civil não está funcionando? Não é esse o cenário. Eu tenho abandono do poder público e depois eu digo, agora que não está funcionando, vamos militarizar. Daí eu faço um investimento excepcional, faço um cenário modelo e transformo aquilo em uma propaganda. Isso para mim é inadequado. Bom, infelizmente nosso tempo já está chegando no fim. Eu queria uma consideração, então, final para a gente encerrar nosso programa. Por favor, vereador. Felipe, obrigado. Obrigado, Vitor, Diego. É muito significante, acrescenta até para nós realmente isso daí. Aos nossos telespectadores aí, agradeço, estamos à disposição. Nosso gabinete, nossa gestão aí à disposição, inclusive um convite aos amigos aqui, né? E necessitamos sempre, né, da colaboração do munícipe e de todos. E lutamos para que, independente das nossas opiniões aqui, que a nossa educação venha a melhorar. E vamos lutar para isso, né? Então a gente tem que ter isso, né? Melhorar a educação, valorizar o professor, valorizar o ensino brasileiro, ver da melhor forma para que essa escola venha a funcionar de uma forma benéfica ao nosso país. Tá certo. Vitor, por favor. Eu quero finalizar agradecendo o convite, agradecendo as pessoas que estão nos assistindo, inclusive. Foi muito produtivo o nosso debate, eu acho que a argumentação dos colegas é muito bem elaborada e sempre essa troca de debates com quem acredita que a educação é um valor e que essa educação faz parte de um projeto nacional é sempre muito gratificante, porque a gente pode discordar sobre o método de implementação, uma coisa ou outra, mas o importante é ter o valor firme, que a educação é o futuro do país. Esse é o ponto principal. Para finalizar, uma coisa que é importante dizer é que eu defendi bastante a gestão civil durante o programa, mas isso não significa demérito nenhum às autoridades militares, porque eu acredito que elas são extremamente importantes para o nosso país e, tal qual as autoridades educacionais, elas são prejudicadas por falta de plano de carreira, por falta de investimento, por falta de estrutura. Então, os mesmos problemas que a gente tem na educação, a gente também tem na segurança pública, em quase todos os direitos sociais. Então, os policiais são extremamente importantes, eu só acredito que com investimento e interesse do poder público, a gente consegue valorizar as duas carreiras, cada qual na sua zona de atuação e com integração fazer um projeto que efetivamente faça o nosso país avançar. Tá certo. Diego, por favor. Eu também queria agradecer a oportunidade, o debate foi muito bom. Aliás, fica a sugestão para um segundo debate, porque nós precisaríamos de pelo menos uns 40, 50, uma hora, cada um só para a gente apontar alguns argumentos. Mas, para começar. Mas em um ponto nós convergimos aqui, isso é interessante, há uma harmonia nos nossos argumentos, todos nós buscamos uma educação de qualidade. Talvez um pouco de desvio ali no caminho até esse alvo, mas todos nós buscamos uma educação de qualidade. E é natural, uma ideia nova, militarização, o Brasil não está muito acostumado com isso, é natural que exista desconfianças, questionamentos, mas acho que mais importante do que qualquer crítica dedutiva, qualquer desconfiança, são os resultados concretos. Acho que resultados concretos, e positivos, claro, espancam qualquer dúvida sobre o tema, e os nossos casos reais no Brasil têm demonstrado que tem sido um sucesso. Então eu queria agradecer pela oportunidade de defender essa ideia, pela oportunidade de expor um pouco dos argumentos, e fica aqui a sugestão para um próximo debate. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença, mais uma vez, do vereador Amaury Silva, do PSC, do presidente da Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação da OAB, o Vitor Grampa, e do advogado e professor especialista em Educação e Docência do Ensino Superior, o Diego Pureza. E agradeço especialmente a você que nos prestigiou com a sua audiência. O programa Decisões e Argumentos fica por aqui. Até uma próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.